Povo de Deus, Salmo 32. Bem-aventurado, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi, salmo didático. Algumas versões da Bíblia diz Masquil, traz o subtítulo aí, Masquil, que tem relação com essa ideia didática do Salmo. Então, assim como você vê aí no subtítulo, Masquil, está querendo dizer que aquele Salmo é um Salmo de instrução, né? É bem verdade que tem outras variações possíveis, mas a mais aceita aí de Masquil é instrução. É um dos títulos, né? É um dos tipos de Salmo. Já aprendemos o Salmo de lamentação, o Salmo de louvor ao rei, né? Salmos de instrução e etc. Então, esse aqui é um salmo de instrução. Ele vai começar a falar que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, né? Então, nós somos felizes quando os nossos pecados são perdoados. Mas lembrando, os nossos pecados são perdoados quando nós não apenas confessamos, nós, antes de confessarmos, nós lutamos contra o pecado. Há muitas pessoas já se entregando ao pecado e simplesmente depois vai lá e confessa. Não tem aquela prática católica, onde a pessoa passa os 4 dias de carnaval e logo depois se entrega a quaresma, a 40 dias de purificação. Não é assim. Não é planejar o pecado para depois ir lá e usar a oração, como já falamos, como um sorrisal, como um eno. É eno que fala? Esqueci agora o nome, acho que é eno mesmo. E um boldo, por exemplo, que você já sabe que se você comer alguma coisa vai fazer mal. Aí você vai lá, já, não, mas amanhã é só eu tomar um boldo amanhã, é só tomar um sorrisal amanhã, é só tomar um medicamento que eu vou resolver. Não é assim. A confissão é aquela confissão depois que você tentou, que você lutou naquela luta do MMA, que você olhou o pecado do outro lado e você partiu para cima dele, você tentou resistir e foi derrubado, você confessa e com certeza o seu pecado será perdoado. Se tiver lutado. Claro. E pastor, se eu não lutar? E se eu me entregar? Sim, se você se entregar e você se arrepender sinceramente, também tem perdão. Mas dificilmente alguém que se entrega, né, se arrepende verdadeiramente. É possível? É. Mas quanto mais você se entrega, mais difícil fica o retorno. Então, bem-aventurado é esse, né? Que o Senhor perdoa, versículo 2, que o Senhor não atribui a iniquidade à vida dele, né? E que em cujo espírito não há dolo. Observe que esse espírito aqui leva a uma coisa mais interior, né? Há aqueles pecados nossos externados, vamos dizer assim, aqueles pecados que as pessoas percebem, que estão por fora, e aqueles pecados que estão por dentro, aqueles pecados dos pensamentos, aqueles pecados do coração. Então, o Senhor faz uma varredura total no sistema, faz um check-up geral e encontra esses pecados também por dentro. Então, bem-aventurado é o homem que, quando Deus faz essa varredura, não encontra pecado por dentro sendo alimentado, ok? E o versículo 3, enquanto caleis o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Então você vê aí o ensinamento, já que nós temos aprendido, tanto no Velho Testamento, até no Novo fala sobre isso, que pecado pode trazer consequências físicas, né? Uma pessoa que tem um problema físico, ela precisa considerar o aspecto emocional, ela precisa considerar o aspecto físico e ela precisa considerar o aspecto espiritual. 3 áreas que não podem deixar de ser verificadas. Não, tem que trabalhar a questão emocional, tem que trabalhar a questão espiritual e tem que trabalhar a questão física. O médico, o psicólogo, o psicanalista ou terapeuta e também o pastor, a pastora, que vai trabalhar a questão espiritual. Isso é de fundamental importância, ok? Então, enquanto ele ficou quieto, né, ele sofreu consequência, envelhecer os meus ossos. Esse osso aí pode ser literalmente o osso do corpo humano, que são os ossos que sustentam todo o corpo humano, né, doença no osso,
ou como pode ser simplesmente um simbolismo do corpo inteiro, ou seja, meu corpo se envelheceu. Pode ser uma enfermidade que ele teve especificamente no osso, ou o osso simboliza aqui a enfermidade geral do corpo. Não importa, a verdade é que está muito complicado para ele. A verdade é que ele está sofrendo muito, ok? Então ele fala de constantes gemidos no versículo 3, gemidos todo dia, né? E aí, no versículo 4, ele vai entender que, na verdade, tudo aquilo era consequência da mão de Deus pesando sobre ele. Há pecados, há consequência de pecados que acontecem de forma natural. Há consequências de pecados que acontecem por ação de principados e potestades do mal, né? E há consequência de pecados que a própria mão de Deus a pesa sobre a vida da pessoa, diretamente a mão de Deus. E nós precisamos entender também que o simples fato de Deus deixar acontecer, ele não precisa nem ele mesmo pesar a mão dele. O simples fato dele não te proteger, dele tirar a proteção dele sobre a sua vida, já é uma forma de castigo. Então, o salmista aqui, que é atribuído esse salmo a Davi, ele está nessa situação terrível. E lembrando que lá nos salmos anteriores, né, o Salmo 30, o Salmo 31 e o Salmo agora 32, está dentro desse contexto de enfermidade, né, severa, onde o salmista é alcançado pela graça do Senhor. Algumas pessoas até entendem, alguns estudiosos entendem, que esse Salmo 32 aqui tem todo, é o mesmo contexto do Salmo 51, que retratam aquela situação que Davi pecou lá com Betseba, e aquele pecado realmente trouxe grandíssimas consequências para ele, e enquanto ele não confessou, ele não foi curado. Essa é uma conjectura apenas, mas é uma conjectura muito interessante, ok? Então, ele confessou no versículo 5, né? Não ocultou mais, enquanto ele estava ocultando, ele sofria com isso, e depois que ele confessou, no versículo 5 fala sobre isso, ele teve seu pecado perdoado, né? Ó, aqui que é iniquidade, né? Ok? E aí, versículo 6, sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, no versículo 6. Então ele sabe disso, todo homem piedoso, o homem que é ímpio, e muitas vezes ele está lá na dor, ele está lá complicado, mas ele não se arreda, ele morre ali, né? A dor, a enfermidade, ela é uma excelente ferramenta para transformar o homem, para trazer a pessoa ao caminho da retidão. Mas tem pessoas que nem na dor se arredam o pé, morrem no pecado e entregam totalmente ao pecado. Então, mas o piedoso não, o piedoso, pela lógica, uma pessoa que é piedosa, ela pode pecar, né, seja de maneira involuntária ou voluntária, ela vai sentir a dor do pecado, mas ela vai confessar, percebe? Ela vai confessar. Ah, e aí, versículo 6, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Ou seja, se você não confessar, as muitas águas te atingirão. Mas se você confessar, as muitas águas não mais o atingirá. Essas muitas águas aí são as tempestades da vida, né? Simboliza aí tudo e qualquer tipo de problema que vem em abundância na vida da pessoa, ok? Versículo 7, tu és o meu esconderijo, né? No passado tinha as cidades de refúgio, onde as pessoas que cometiam alguma coisa de errada, matavam uma pessoa, elas poderiam ter vingança dos familiares. Então Deus instituiu as cidades de refúgio, para as pessoas se esconderem, as pessoas ir para lá, e lá eles não poderiam ser mais atingidos. Eles passariam um tempo lá, tipo uma prisão, vamos dizer assim, né? Ser tipo um modelo de uma prisão. Então eles ficariam presos lá, eles refugiariam na cidade de refúgio. E possivelmente aqui é uma alusão indireta sobre isso. Tu és o meu esconderijo. Ou seja, ele não matou um ser humano, mas ele cometeu pecado. Se fosse no caso de Davi, ele matou, né? Se isso aqui tivesse relacionado a Davi, realmente ele matou. Mas fora de Davi, aqui o pecado aqui, o assassinato aqui é contra a santidade. O mal aqui cometido é contra Deus. E aí, então, enquanto ele não confessar, ele vai estar sendo perseguido pela morte, a morte da enfermidade. A morte quer pegar ele por meio da enfermidade, quer matá-lo. Então, ele tem que
buscar uma cidade de refúgio. E qual é a cidade de refúgio aqui, poeticamente falando? É Deus. A cidade de refúgio é a confissão a Deus. E é isso que ele fez. Ele buscou esconder no Senhor. Ele buscou a sua confissão no Senhor. E aí, tu me preservaste da tribulação e me cercas de alegria, canto de livramento. Viu? Tu me cercaste, né? E tu me cercas. Então ele confessa. Depois que ele confessa, ele tem agora de novo o auxílio do Senhor. No versículo 7, ele começa poeticamente a falar, no versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, agora ele está perdoado, ele já confessou e poeticamente ele entende agora a sua restauração no relacionamento com Deus. E aqui são palavras de Deus. Eu vou te instruir, meu filho. Ele sabe que com Deus ele tem instrução, né? Ele sabe que com Deus tem conselho, né? Então, aí poeticamente ele continua falando, como Deus falando, não sejas como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freio de cabresto são dominados. Não é para você obedecer à força. A enfermidade fez o salmista obedecer, a dor severa fez o salmista obedecer. Ou seja, só obedece no comando, só obedece quando bota um freio em cima de você. Isso é coisa de cavalo, isso é coisa de mula. Você é servo, você é serva. Será que tem que bater? É aquele filho rebelde que só obedece com muita surra, né? E só obedece. Não pode, não seja assim. Vá na instrução, siga o caminho do teu pai, da tua mãe. Não espere apanhar para obedecer. Obedeça através da instrução, que é o melhor caminho. Esse é o ensinamento do versículo 9, ok? 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Tá vendo? O ímpio é que tem que passar por essas coisas, porque ele é teimoso, ele é de dura cerviz. Agora você não. O servo do Senhor não precisa passar por isso, mas se precisar, o servo do Senhor vai passar por essas questões. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, exultai vós todos que sois retos de coração. Eu sempre falo com isso. As pessoas têm dividido muito, têm buscado muito a sua alegria, a sua realização em coisas do mundo. O mundo deveria ser a nossa sobremesa e não a nossa comida principal. Mas as pessoas colocaram o mundo como comida principal e o evangelho como sobremesa. Isso é uma deturpação terrível. A alegria do Senhor. Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É no Senhor. Busque a tua satisfação, a tua alegria, as tuas amizades, as tuas saídas para as festas no Senhor, nas coisas do Senhor. Tudo que o mundo faz, que busca de prazer, você tem no Evangelho. Você não tem nada a perder lá fora, a buscar lá fora. Você não necessita de buscar nada lá fora. O que você precisa, você tem no Evangelho, você tem no reino. Ah, mas é errado buscar lá fora? Não, desde que lá fora não seja nada de pecado, você pode buscar. Só que você entende que o que você busca lá fora, você já tem aqui dentro. E aí o lá fora pode ser uma sobremesa, mas a comida principal tem que ser aqui dentro. Ok? Esse é o Salmo 32. Muitas outras coisas poderíamos falar, mas acreditamos que tenhamos desfrutado e trabalhado o Salmo de maneiras que temos grandes ensinamentos práticos para a minha, para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não esqueça de nos ajudar no nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, dando o seu like e fazendo os seus comentários. A sua parte é nos estimular a produzir e a nossa parte é produzir conteúdo para você e assim todos edificar a todos em uma grande festa americana. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.